Bem-vindos ao MR Podcast. Aqui revelamos os segredos por trás dos negócios de sucesso. Eu sou Marina Rotella, sua mentora de negócios, e hoje você vai se inspirar com histórias reais e estratégias transformadoras. Olá, sejam muito bem-vindos ao MR Podcast. Hoje estamos com uma convidada super especial, Bruna, muito querida. Obrigada por aceitar o nosso convite de participar do podcast. Estou muito feliz com a sua presença aqui hoje. Obrigada a você, Emma. É um prazer estar aqui. Conta um pouquinho para as pessoas quem é você, o que você faz para eles te conhecerem melhor. Bom, eu sou a Bruna de Falco, eu sou casada, eu sou mãe do Martim, de 7 anos, e da Maria, de 4. E eu fiz uma transformação na minha carreira quando eu entendi que a maternidade mexeu comigo assim da cabeça aos pés. E você é uma pessoa especialmente que está vindo nesse momento, né? Porque para quem não sabe, eu tô voltando exatamente agora na maternidade, então ela foi uma pessoa especial para vir aqui hoje nesse podcast. Mas conta um pouquinho o que iniciou você, o que motivou você a iniciar o seu próprio negócio, o que aconteceu nesse meio tempo para as pessoas também saberem, conhecerem melhor você. Legal, vou contar um pouquinho do meu contexto. Então, de formação, eu sou engenheira. E aí sempre atuei dentro do mercado de trabalho e eu tive um crescimento muito rápido dentro da minha carreira. E eu passei a trabalhar dentro de grandes consultorias, olhando para a estratégia e para processos e projetos dentro de grandes companhias. E eu era extremamente voltada para o trabalho, então muito focada com meta, performance, e isso me trazia um resultado que eu queria. Porém, quando eu me tornei mãe, eu brinco que é o meu primeiro erro dentro desse contexto de identidade, que eu queria me manter no mesmo ritmo que eu tinha antes. Mas a maternidade nos convida a desacelerar, até por uma questão óbvia que tem uma nova variável na vida agora, né? E aí eu comecei a ter algumas questões de saúde e eu não queria parar, e aí o corpo foi parando por si só. Então isso aconteceu no retorno da minha primeira licença maternidade. Eu desenvolvi um tumor muito rápido, na qual eu tive que operar. E aí eu falei, bom, acho que cheguei no limite, né, numa situação ruim que eu não gostaria, mas agora de fato é hora de olhar para mim. Então esse foi o primeiro start. E isso serve de alerta para as pessoas, né, Bru? Eu acho que você contar a sua história é muito importante, porque pode ter alguém nesse ponto que não precisa chegar, né? Exatamente. Lá. Sim. Então, esse alerta, e às vezes a gente tem que ir escutando os sinais, igual você acabou de falar, né? O meu corpo, ele foi dando sinais e mesmo assim eu relutei, eu não quis. Exato. Então, eu acho que isso da sua fala é muito importante para as pessoas poderem pegar e falar, não, deixa eu olhar para mim, né? Deixa eu ver como eu tô. E o que eu acho muito legal é que nunca é do nada, né? Sempre tem uma sequência de fatos que vão ocorrendo e a gente vai negligenciando, ainda que de forma inconsciente, mas a vida vai trazendo sinais. Então, de fato, é um ponto bastante importante para o pessoal. Então, foi nesse momento mais específico que daí você falou assim, não, agora eu quero empreender, eu vou empreender. Aí, quando eu tive esse episódio, eu parei, de fato olhei pra mim e fiz algo que eu amo muito, que é estudar. Então eu saí do mercado corporativo, voltei para estudar, mas senti falta ainda. Então eu retornei para o mercado e eu sempre trabalhei dentro de consultorias, atendendo clientes, eu fui para o outro lado da mesa. Então eu fui para o setor bancário. Então a nível de estresse, não foi lá uma escolha muito diferente, né? E aí, quando eu entrei no setor bancário, logo depois eu engravidei da minha segunda filha. E aí, o ambiente em si, para mim, era muito legal, porque eu atuava com a estratégia do banco, que era algo que eu gostava muito. E por ter sido tão legal o ambiente, eu me sentia culpada por estar me ausentando, porque eu estava com grandes projetos e foi uma gravidez não planejada. Então, eu fui mega bem recebida, minha gestação foi extremamente tranquila, diferente do primeiro que foi prematuro, né? Mas, quando eu voltei de licença maternidade, eu me senti em dívida com a empresa. Então, eu quis abraçar o mundo de novo, de alguma forma. compensar a minha ausência, né, entre aspas, e eu quis tudo de novo. Então, eu precisei de um outro episódio, né? O primeiro não foi o suficiente para eu aprender, né, nessa circunstância. E aí, nesta segunda, era uma questão muito mais interna. Então, na primeira, que foi externa, uma questão de estresse, nessa segunda eu desenvolvi pânico e ansiedade. Nossa, Bruno. Então, neste momento, eu falei, meu Deus, eu tô indo pro mesmo caminho. Então, eu me retirei da empresa, pedi um tempo de licença. Eu brinco que existe esse termo, inclusive, mas chama burnout materno, né? Que é a demanda que a gente tem imensa, né? E eu com 2 crianças, agora não mais uma. E toda a questão da dinâmica do trabalho, que existe sim pressão e meta. Sim.
Então, e sua, né? Também. e mais do que tudo, acho, né? Eu acho que nós somos os nossos maiores ali, o nosso chicote é o maior de todos, Sim. digamos assim. E aí, nesse momento que eu me ausentei, eu parei muito para pensar e comecei a estudar para mim a questão de autoconhecimento. Porque eu não me identificava mais, eu não sabia mais o que eu gostava, eu não entendia por que eu estava naquela loucura insana. E eu falava, quem sou eu agora, né? Que é justamente aquele momento que você fala... Um ponto de inflexão, né? Total, basicamente. total, né? Então, eu comecei a estudar e como eu percebi que as minhas mudanças foram muito depois da licença maternidade, o meu primeiro foco foi estudar psique materna. Que legal. Então, eu falava, ou eu tô doida, ou tem algo que explique isso que eu tô vivenciando. E aí eu mergulhei nessa questão de psique materna para entender o que acontece com a mulher depois que ela se torna mãe. Bru, sabe que você falou uma coisa que eu me identifico muito, né? Ou eu tô doida, ou tem alguma coisa que explica isso. E sempre tem, né? Porque a mulher, eu acho que principalmente, óbvio, vou puxar a sardinha pra mulher, ela é muito sábia e ela é muito intuitiva, Total. né? Então, isso que você sentiu nesse momento, eu acredito muito que foi sua intuição falando, não tem Olha nada isso. disso de que você tá doida. Você tá doida. Isso existe, né? Vamos estudar, vamos Exato. trazer esse conhecimento. Exatamente. Que legal. Então eu busquei ajuda, né? Porque hoje eu sou terapeuta também, eu vou Certo. contar pra vocês, mas naquela época eu era contra a terapia, eu achava que só precisava de terapia quem tava de fato com alguma neurose muito severa. Então, gente, isso é um assunto muito importante. Saúde mental é sério. Se você também acha como esse pensamento, tá tudo bem a gente mudar de ideia e a gente aceitar ajuda, né? Exatamente. Hoje a gente tá vivendo numa era que a gente precisa alertar as pessoas e levantar a mão e pedir ajuda, né, Bru? E o que eu percebi é que no fundo todo mundo tem alguma neurose, e é fato, comprovado cientificamente. Sim. Porém, existem situações que aprofundam mais e aí definitivamente a gente precisa de ajuda para ter uma perspectiva diferente. Tá. Então eu busquei essa ajuda, aí eu rompi todos os meus preconceitos, as minhas questões internas e foi muito legal esse processo. Então eu olhei para a psique materna, comecei a fazer terapia e aí o mundo do autoconhecimento se abriu para mim. E aí foi tão transformador que eu falei, poxa, acho que eu vou estudar isso para também ajudar outras pessoas para não passarem por esse nível de estresse e chegar numa somatização física, para que ela consiga lidar com ela enquanto mulher, ela enquanto mãe, esposa e todos os papéis que a gente tem que são diversos, Certo. e manter uma carreira que ela deseja de forma equilibrada. Interessante. Agora eu tava me vindo aqui na minha mente se teria algum alerta que você pode falar para essas mulheres para elas buscarem ajuda, porque às vezes hoje que você já passou por isso, para você é claro, mas para quem tá do outro lado, às vezes não é claro. Tá, mas será que eu tô no ponto de buscar ajuda ou não? Será que tem alguma coisa, Bru, que a pessoa pode identificar nela? Eu acho que a nível de sintoma, quando a gente começa a ter um sintoma, a gente já, inclusive, saiu do timing do início. Tá. Então, já é algo mais reativo e imediato. Tá. Então, comecei a sentir um acompanhamento de uma tristeza por dias, né? Uma mudança de se olhar no espelho e falar, meu Deus, eu não sei mais quem eu sou. Um estresse que não há o que faça passar e etc. Eu acho que esse momento já é necessário você ir atrás de um apoio e entender quais os caminhos você precisa. Mas, de forma geral, o ser humano é muito complexo. Tá. Então, para quem tem oportunidade, eu acho que é essencial você ter um acompanhamento para você ir tirando as suas camadas, descobrindo de fato a sua essência, os seus talentos, como você se expressa para o mundo. Então eu acho que é algo que todo ser humano deveria fazer. E não chegar de fato numa situação que já passa, né, de uma complexidade de uma neurose para buscar ajuda. Mas é óbvio, qualquer sinal já é importante entender quem vai te acompanhar ali. Muito bom. E aí você viu que tudo isso estava acontecendo, você falou, cara, eu posso ajudar as pessoas. E aí você foi pro empreendedorismo com esse intuito de ajudar as pessoas. E aí você pensa, quando a gente entra no empreendedorismo, a gente tem os desafios, né? Muitos. Nós sabemos, são vários desafios. Teve algum desafio que você sentiu dentro do empreendedorismo que depois você conseguiu superar para você poder contar pra gente? Teve, e essa virada para o empreendedorismo, inicialmente eu não tinha essa consciência, mas foi uma raiz de dor, porque
Depois que eu fiz todo esse trabalho, eu ainda continuei no corporativo, eu fui assumindo cargos ainda maiores, que exigiam uma certa política, etc. E eu não conseguia conciliar com a minha vida pessoal, com os filhos pequenos, a minha dinâmica. Eu trabalhava em São Paulo e já morava aqui no interior, em Vinhedo, então começou a ficar muito complexo. E mesmo assim eu queria seguir, né, num ritmo diferente, mas seguir. E eu fui demitida. Então, nessa demissão, eu me fechei um pouco para esse mundo do corporativo e mergulhei ainda mais nos estudos a princípio para mim. Quando eu entendi o poder disso, eu falei, caramba, eu acho que vale a pena eu começar a entender como eu posso difundir esse conhecimento e ser uma escutativa para que as pessoas não passem por isso. A minha grande dificuldade do empreender, primeiro, empreender não faz com que você trabalhe menos. Ele te dá mais flexibilidade, um poder maior de agenda. Porém, se você não muda a sua mentalidade, tudo que você tinha dentro do CLT, você também vai ter dentro do seu empreender. Importante isso. Exato. Então, esse foi um grande ponto para mim, porque eu vinha com a mentalidade de antes. Então, eu tive que trabalhar muito internamente. Agora eu tenho flexibilidade de agenda, eu vou me respeitar dentro da minha agenda. Porque, caso contrário, eu vou chegar na mesma situação. De novo, né? E muita gente também, essa frase que você trouxe é muito importante. Não é que você empreende que você não vai trabalhar, porque tem muita gente que tem essa ilusão que não vai trabalhar. Mas também o que acontece muito é que a pessoa sai do corporativo com uma demanda muito alta, um estresse muito alto e vem para o empreendedorismo na mesma pegada. Então Exato. Não vai melhorar, né? Exatamente. Então esse acho que foi a minha primeira grande lição, né? Então eu tive que trabalhar bastante isso internamente. A segunda grande lição eu comecei a estudar, fui fazendo diversos temas, né, formações enquanto terapeuta. Então eu trabalho com terapia energética, constelação familiar e eu me encantei por esse mundo. Legal. E aí eu falei, bom, eu vou empreender com pessoas no B2C. E eu virei todo o meu foco para isso. E eu deixei de lado tudo que eu construí durante a minha vida inteira, durante a carreira. Então, essa foi a segunda grande lição, que eu não preciso abrir mão daquilo que eu já tenho experiência e expertise em fazer. Eu posso unificar os meus caminhos e conseguir trazer soluções para as pessoas que estão, de repente, fora do mercado de trabalho, né? E também para as empresas, porque é o meu core, é da onde eu venho, é onde eu tenho muita facilidade de navegação. Essa foi a minha segunda grande lição. Essa sacada vale ouro, na minha visão, né, que também trabalho com pessoas e com empresas, porque tudo faz parte de um contexto, né? Então, e as pessoas fazem parte das empresas, né? Então é como se unir os dois mundos para que aquilo caminhe de forma melhor. Então essa é uma ótima lição que a gente tem que levar, e eu acho que uma das coisas que acontecem muito com as pessoas é, por exemplo, você viveu uma transformação e essa transformação ela fica muito quente, né? Muito calorosa. E aí você tem sede de ajudar outras pessoas. É isso. E aí esse esquecer tudo que você viveu, ele não pode ser deixado de lado, porque isso faz parte da sua história, né? Exatamente. Então unir tudo isso é o que vai despertar ainda mais o seu potencial. É muito legal isso. E quando a gente exclui algo que a gente faz, automaticamente um pedaço de nós se apaga, porque nós somos essa soma de coisas que a gente faz ao longo da vida, né? Então, para mim, a integração, até por isso o nome da minha empresa, é o que faz a completa diferença. Como que é o nome da sua empresa? Integra Default. Muito bom, muito bom. E, Bru, quais foram as estratégias que você sentiu para você crescer o seu negócio? Tem alguma estratégia que você gostaria de compartilhar com a gente? Tá, eu acho que a nível de crescimento, a principal delas é a escutativa. Boa. Então, eu lido muito com pessoas e pessoas que estão dentro de CNPJs. Tá. Então, eu preciso entender de fato qual é a dor, porque às vezes a minha solução, ela tá embrulhada de uma forma linda, com laço e cetim, só que a pessoa não consegue fazer daquilo algo prático, né? Então, a escutativa me ajuda muito, tanto dentro do meu campo terapêutico, porque ali é literalmente para isso que eu estou, para eu ouvir sem julgamento, quanto quando eu estou junto com as empresas. Qual é de fato a sua dor? Como é que eu, dentro da minha maleta de ferramentas, consigo te entregar algo que não fique só na sua gaveta? Então, eu acho que a escutativa é um grande ponto, assim, que me ajuda muito. E tem um segundo ponto para crescimento que eu acho formidável e me ajuda muito, que é: eu tenho 50% de responsabilidade e dentro desse 50% eu dou o meu 100%. Boa.
Porém, eu tenho uma outra parte, né, nessa ponte que também precisa agir. Então, eu não consigo salvar ninguém. Sim. Tanto olhando para as terapias, quanto olhando para projetos estratégicos dentro do corporativo e etc. Então, eu me pôr no meu lugar e fazer o melhor dentro daquilo que me cabe, também me trouxe assim uma tranquilidade e um retorno ainda maior. Nossa, que legal. Isso é muito importante, né? E eu acho que uma das sacadas que fica dessa nossa conversa é para pessoas também olhar para dentro e ver quais são. Você falou seus diferenciais, né? Agora. Então é muito legal para a pessoa identificar os diferenciais e usar isso no quesito de crescimento profissional, crescimento empresarial, né? Muito bom. E como que você enxerga, identifica oportunidades de inovação dentro do seu setor? Tá. Inovação tem muitas questões por trás, né? Quando a gente fala de inovação, as pessoas falam, eu não tenho como investir, etc. Eu sempre parto da premissa que inovação é uma nova ação, é algo diferente do que você já faz, e não necessariamente algo que você precisa ali de uma ferramenta diferente, de um investimento diferente. Então, é testar, é você se permitir ir olhando para as coisas e entender o que faz sentido, e também sobre as particularidades daquilo que você está tratando. Então, quando eu estou lidando com pessoas, não é qualquer tipo de abordagem que eu consigo fazer. Então, para que eu consiga inovar e de fato ser assertiva com ela, entra a escutativa, mas é entender a necessidade e propor para ela algo que talvez ela não imaginava, mas com o meu conhecimento e olhando ali, faça ela sair de um ponto e ir para o outro, talvez de uma forma mais rápida. Boa. Então é isso, é ir testando e se permitindo e pegando os erros, que eu brinco que a gente não erra, né? A gente se experiencia e é por isso que a gente consegue crescer, e ir mudando a abordagem. E você sabe que isso tem estado muito latente dentro de mim, a questão do errar, né? Eu sempre, durante a minha vida toda, abrindo isso para vocês também, eu evitei errar ao máximo possível. Só que hoje eu já vejo com outros olhos, né? Eu vejo que o errar, ele faz parte do nosso processo de crescimento, e que a dor e tudo isso que você viveu, que você também compartilhou com a gente, eu agradeço, é muito importante para o nosso crescimento, né? Então, o errar vai fazer parte. E aí hoje eu trago uma frase comigo que é muito legal, que é como se fosse um mantra, que só cai da bicicleta quem tá andando de bicicleta. É exatamente isso. Então, muito bom. Eu gosto muito de lembrar disso pra mim mesma. Então, às vezes acontece uma situação que eu falo, caraca, como eu fiz isso? Ou por que eu cheguei nisso? E aí eu lembro, só cai da bicicleta quem tá andando da bicicleta. Exatamente. Então, é muito bom. E agora eu tenho uma pergunta que eu adoro escutar essa pergunta, que é: você faria algo diferente se você pudesse recomeçar? Eu faria. Eu acho que eu olharia um pouco mais para minha intuição. Tá bom. Então, nós mulheres, né, a gente falou sobre isso. A gente tem essa questão da intuição, da criatividade, que é inerente ao nosso feminino. Os homens também têm, mas a gente tem isso numa porção maior, até psicamente falando. E de fato me permitir estar presente. Eu acho que tanto no corporativo, né, quando eu estava naquela ansiedade, naquela loucura, era estar nos lugares querendo estar em outros e não dando conta de onde eu estava. Então eu ficava nessa rotina doida dentro do trabalho, e quando eu estava em casa eu estava no trabalho. Então é de fato parar para se ouvir e principalmente se colocar na agenda. Eu acho que esse é um ponto sacada, né? Que se eu tivesse feito no início, né, de tudo, na verdade, as coisas teriam andado talvez num ritmo diferente. Mas, de novo, né, se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não teria entrado neste mundo de conhecimento e hoje eu não estaria servindo dessa forma. Então, também foi uma super lição. Mas, olhando para a jornada, eu me ouviria mais, eu respeitaria mais os meus limites, né, a minha intuição, a minha criatividade, a minha necessidade de introspecção, né? A gente cria no vazio. Então, eu acho que por diversas vezes eu acabei atropelando isso para ficar muito em evidência, enfim. E é interessante porque a gente liga duas coisas, né? Então, a gente traz que o errar é importante, mas a gente traz como é importante você aprender com seus erros, e como também outras pessoas contando pelo que elas passaram vai ajudar, de certa forma, a inspirar você a passar melhor. Exato. Porque não significa que você não vai errar, mas você vai ter outras experiências de outras pessoas trazendo insights, trazendo literalmente também inspirações
para que você não se sinta sozinho nesse momento, né? Porque quando a gente tá no momento de dor, que seja qual for, porque a gente traz a sacada disso, mas aí tem outra coisa. Sempre vão tendo situações para que a gente aprenda, né? Não tem como a gente controlar tudo, né? Então é muito interessante nesse ponto, porque a gente ajuda as outras pessoas e a gente entende também que a gente não precisa passar sozinho por esse processo, Exatamente. né? E tem duas situações que eu aprendi muito, assim, né? Que eu também faria diferente hoje com a maturidade que eu tenho. O retorno licença maternidade, né? Quando você tá ali com o seu bebê, a gente passa por tantos processos, é tão intenso. Cada mulher vive de uma forma porque ela vem de uma criação diferente, a gente acessa as questões com a nossa mãe, o nosso parceiro acessa também as questões dele da infância, o casamento muda. E quando você volta para o trabalho, seja ele no seu próprio trabalho, no seu negócio, ou quando você empreende dentro de outro negócio, que seja 4 meses, 6 meses, o tempo que você teve, em teoria, distante, né, desse negócio, as coisas mudam muito. Então, assim, isso é algo que com certeza eu faria diferente. É uma readaptação completa e é sua com o negócio e o negócio com você. Sim. Às vezes o seu time mudou, a sua gestão mudou, a estratégia da empresa mudou, o cenário mundial mudou. Sim. E a gente quer sair fazendo tudo assim como se não houvesse amanhã. Então calma, entende o cenário, é uma readaptação. E é óbvio, tem lugares que são mais propícios e cuidadosos com isso, e é justamente o que eu quero muito fazer hoje dentro das empresas. E tem lugares que talvez não. Então a pergunta é, eu faço parte desse ambiente agora que a minha vida mudou? Ou eu preciso, de repente, olhar para outras oportunidades, seja dentro do meu negócio ou dentro do negócio de alguém que seja alinhado com os meus novos valores? Boa. Isso é uma pergunta que as pessoas podem se fazer, né? É uma boa pergunta, um bom exercício. Eu acho que de tempos em tempos a gente precisa se questionar, né? Eu aprendi durante a minha vida que a dúvida é sinônimo de sanidade mental, né? Então, você se questionar e você olhar para o que você está fazendo e questionar é muito importante para que a gente faça da nossa vida a melhor vida para nós, né? Então eu achei que essa pergunta que você trouxe ela é muito relevante para que a gente mesma sempre lembre, né? É um lembrete para nós também para se fazer. E é muito interessante, gostei muito do que você compartilhou. E é muito legal porque você já veio para o próximo tema, que é qual conselho você daria para quem está começando. E depois a gente vai também trazer uma questão de expansão. Mas você, se sentasse alguém do seu lado hoje, você tivesse que falar para essa pessoa um conselho, qual seria para quem está começando um negócio? Eu acho que primeiro o que eu desejo fazer com isso, qual que é a minha motivação em cima disso. Às vezes a gente fica tão maravilhado ou numa questão de dor tão profunda que a gente só quer sair de onde a gente está, mas a gente não tem clareza do porquê que a gente está fazendo isso. E de novo, se a motivação é uma raiz de dor, a chance disso ser muito moroso, ser muito difícil é muito grande. Então, eu quero fazer um novo negócio, eu quero fazer algum tipo de transição, o que de fato está me motivando. E olhar para os bônus e os ônus, entender as dificuldades que você vai ter. Porque até meu filho fala isso hoje, eu morro de rir, que a vida não é um morango e não é mesmo, né? A gente vai ter as dificuldades, um barato. A gente vai ter as dificuldades onde a gente quer estar. Então, se a gente não faz algo de dentro para fora, se é algo que de fato está nos chamando, a dificuldade ela vai se tornar muito grande comparada com ali o nosso objetivo, o nosso propósito. Então, calma, respira, entenda a motivação. Se é uma raiz de dor, vamos tentar achar uma raiz que seja uma raiz de propósito, de motivação. Para que o processo para você tenha as dificuldades que é inerente de tudo que você vai fazer, mas que sejam coisas que você consegue transpor e não algo que vá minando a sua energia. Muito bom. E é por isso que é importante, antes da pessoa tomar... Eu vou dar um exemplo prático aqui que eu vejo no dia a dia, né? Eu sou muito prática. Muitas pessoas às vezes falam, meu sonho é ter uma loja de roupa, né? Quantas amigas a gente já não teve que o sonho era ter uma loja de roupa, né? Porque é natural, a gente vai vendo... E aí, essa pessoa, ela não faz todas essas questões, ela não... Às vezes não é o sonho dela de verdade. Às vezes é só algo que ela gostaria, mas não é o que ela quer fazer para a vida dela. Então, esse questionamento que antecede as ações que a pessoa vai fazer, ele é muito importante para quem empreende. Porque eu sempre falo, e a gente está muito casada com os nossos pensamentos,
que se você não tiver clareza do seu porquê você está fazendo isso e do seu porquê você está fazendo isso, é um castelo de areia que você constrói. Porque ele não vai ser sustentável. Agora, se você tem clareza do porquê você está fazendo isso e do porquê... A base tá ali, né? A base tá ali, as adversidades vão vir e você vai continuar. Porque é algo maior do que simplesmente algo que você quis fazer porque você quis fazer, né? Isso é tão profundo, o porquê, que é sensacional, né? E eu acho que é a primeira pergunta. E por quem? Porque muitas vezes eu pergunto isso, inclusive para as minhas mentoradas ou para as clientes de terapia. É por mim. Dificilmente é verdade. Dificilmente, né? É sempre por alguém, aí quando é mãe, é filho. Mas existem outras camadas que às vezes as pessoas nem percebem, que às vezes a gente chega em determinados lugares porque eram projeções e expectativas da nossa menina, da nossa criança. De coisas que a gente viu lá e que a gente achou que fosse o certo e a gente segue com essa crença até hoje porque a gente não parou para se maternar. Então eu falo que todo mundo tem as suas questões, a gente vivencia diversas experiências na infância e é a visão da criança sobre a infância, porque hoje enquanto adulto a gente consegue discernir, mas enquanto adulto a nossa mãe já cumpriu o papel dela conosco, então nós precisamos cuidar de nós mesmos, né? E eu falo que é a automaternagem. Então, aquilo que falta para você, supra. Aquilo que você sente desejo, se permita, né? E com isso você consegue saindo dessas expectativas, dessas projeções e falando, caramba, eu gosto disso. É por isso que eu quero fazer. Esse é o meu porquê e o para quem. Eu tenho minha mãe e meu pai ainda que vêm comigo, toda a minha ancestralidade, mas eu tenho clareza da minha essência aqui enquanto, né, nessa vida e eu sigo daqui para diante sem toda essa carga, né? Muito bom, muito bom. Bom, e tudo isso que você trouxe pra gente, eu tenho certeza que você ajuda as pessoas nesse quesito, né? Então, se alguém estiver precisando da sua ajuda, como que a pessoa ela pode te encontrar? A gente vai deixar suas redes sociais aqui também. Mas você ajuda as pessoas nesse sentido, né? Como que você poderia, quem está assistindo, ajudar com o seu trabalho? Que legal. Hoje eu tenho mentorias específicas para mulheres, né? E eu atuo muito com mulheres, mães, que estão vivendo esse dilema de transição maternidade e trabalho, seja dentro do corporativo ou no empreender. Ótimo. Tenho as terapias, né? Então são momentos distintos. Às vezes o que você precisa é de fato de um direcionamento claro, né? Com ritmo, com passo, com puxar ali a pessoa. E às vezes você está num momento que você precisa mergulhar em você para você entender o porquê determinadas situações estão ocorrendo. Então, olhando para as pessoas hoje, eu atuo dessas duas maneiras. Quando a gente vai para a empresa, o meu grande objetivo é as pessoas precisam estar ali, pertencendo àquele lugar, com equilíbrio de troca com aquele ambiente e seguindo a ordem que aquilo existe, né? Dentro do trabalho é assim. E como ela pode estar ali de fato entregue mediante os seus talentos e a sua vida e aquilo que ela é integridade, CPF e CNPJ. Então, nas empresas é um olhar de gestão emocional, olhando para indicadores e performance, porque é óbvio que as empresas precisam disso, mas como eu faço isso, olhando de fato para as pessoas, o que elas têm para contribuir e o equilíbrio mesmo da vida profissional. Treinamentos, palestras. Treinamento, palestra, diagnóstico, identificação de causa raiz, gargalo, o que o processo não funciona que faz com que a pessoa trabalhe, né, muito além do que precisaria. Como é que eu posso automatizar questões operacionais para que ela vá para o tático, para o estratégico? Ótimo. Então tem uma questão mesmo de consultoria raiz, né, de olhar para processos, mas integrando de fato a gestão emocional das pessoas que compõem aquele CNPJ. Muito bom, muito bom. Bom, antes da gente caminhar para o final, e eu também tenho um mimo para você, você sabe que eu honro muito os meus patrocinadores, né, a gente estava falando disso, e as pessoas que apoiam. Então, vou contar para as pessoas aqui, quem está apoiando o nosso projeto. A gente que empreende, a gente sabe o quanto é importante, né? A gente ter pessoas que estão ali auxiliando a gente da forma que for, porque isso dá uma energia para a gente poder continuar e a gente cria uma corrente ali do bem. Então, sempre recomendo que as pessoas prestigiem tanto os nossos convidados quanto os nossos patrocinadores. Então, quero agradecer aqui o Estúdio de Pilates, que é da Amanda Cestaroli. Temos também aqui a Estivo Digital.
A Estiva, ela faz toda a parte de patrocinado. A Amanda, ela fica em Louveira, isso é importante falar pra vocês, com um estúdio de pilates muito legal. Aqui é o nosso logo da mentoria. Temos o Smart CEO Coworking, que eles são meus parceiros de anos. Não vou nem chutar a quantidade de anos, que eu vou provavelmente não vou acertar, mas são vários anos. Eles têm unidades em Valinhos, tem unidade em Valinhos e unidade em Vinhedo, tem sala de treinamento, é muito bom para quem quiser conhecer. E aqui tem o nosso Foca no Trabalho. Também de Louveira, a Carol Bossi, que é a proprietária da Pasta Nobre. Eles são uma indústria alimentícia, eles têm massas, Delicioso, uma né? delícia, né? Sou cliente fiel ali. Você é cliente, é muito bom. Tem a parte de salgados, inclusive eles têm, e eles distribuem para todo o Brasil. Então eles estão localizados na cidade de Louveira, mas eles fazem uma distribuição para todo o Brasil, em hotéis, mercados. É muito, muito bom mesmo, vale a pena conhecer. E tem a loja física deles também, lá que sempre tem coisas bem legais. Aqui no vídeo vocês conseguem ver um pouquinho da produção deles aqui também. Olha que tem bastante coisa legal. Eles colocam aqui a parte de qualidade, de segurança. O sabor é delicioso, né? O sabor é muito bom, né? Eu gosto também. E o cuidado deles também, eles têm 20 anos já de empresa. Ó, aqui é a loja física deles, que dá pra gente conseguir ver certinho aqui. Muito bom. Da Pasta Nobre, ó, 20 anos. Qualidade em primeiro lugar, sabor também, né? E temos a Carol da Prudential. Você conhece a Carol também, Conheci. né? Ela faz a parte de seguro de vida. É um assunto bem delicado que às vezes a gente foge para falar, mas que é super importante. E recentemente ela ajudou uma cliente minha também, super ponta firme, vale a pena vocês conhecerem. Temos a Casa da Hora, que é uma escola de educação nutricional infantil, da Vanessa também, uma querida, fica em Vinhedo, é uma novidade aqui. E para quem quer cuidar dessa parte nutricional, vale a pena vocês conversarem com ela. Quem tá passando dificuldade ali, ela é uma pessoa bem legal para vocês se conectarem também. É muito legal esse projeto dela, né? As crianças estão adorando, né? Estão adorando. Então aqui tem um pouquinho também. A gente vai deixar também as redes sociais para vocês conhecerem melhor sobre o trabalho dela. E é interessante a gente ter esses parceiros, essas indicações, porque às vezes a gente está precisando de ajuda e a gente nem imagina que existe alguém ali que vai ajudar o seu filho no dia a dia, com alimentação, que vai complementar. Então isso é muito importante. Ela tem um acompanhamento individualizado também, é bem legal. Depois a gente consegue também ir passando mais informações para vocês. E aqui durante todo o podcast tá passando para vocês na televisão também, para vocês conseguirem assistir com calma aqui tudo que nós estamos fazendo. Olha que legal. Aí é super lúdico, né? Super lúdico. Aí dá pra seguir também nas redes sociais. Fofinha, muito linda. Tem o endereço também no centro de Vinhedo. Muito bom. E temos o We Bella Studio. Também a galera de Louveira tá arrasando esse mês aqui, hein? Também localizado na cidade de Louveira. E eles tem vários procedimentos. A Paula, que é a proprietária, também é uma querida. Você vai adorar conhecer ela. Ah, que legal. E eles têm vários procedimentos. Desde a parte capilar, unhas, eles fazem dia da noiva, maquiagem. Tem a parte de escova, hidratação. É bem legal. E eu vejo que a mãe dela, ela é cabeleireira há anos, veio de São Paulo pra cá. Então ela tem um cuidado todo diferenciado, bastante tem uma experiência assim. Ali, né? Olha aqui do dia da noiva que ela colocou, parte de massagens, um espaço bem acolhedor assim, mais intimista também. Isso é bem legal. Precisamos, né? A gente merecemos esse tipo de E você falou isso sobre se colocar na agenda, né? Então é importante a gente colocar. E aqui, ó, tem também, voltando a falar um pouco mais sobre a Amanda, que é importante, que é a Biofisi Pilates. Olha quanta gente, e ela ajuda tanta gente. E você sabe que a Amanda, ela é uma super querida, que ela ajuda tanta gente, ela tá crescendo tanto, que ela tem um coração assim, que é muito gostoso de ver. Bom, então agora fiz jus a todos os patrocinadores. E esse daqui é um mimo da Aloe Velas e Aromas, que é a Elo.
e a gente colocou o seu nome aqui personalizado. Que legal. Eu costumo falar que eu gosto muito de entregar a vela para as pessoas, que a vela para mim ela é um momento de iluminação, né? Então, se você estiver precisando de uma luz em algum momento, para você lembrar desse momento que você estava inspirando outras pessoas, e é importante, então gostaria de te presentear com a vela. E agradecer também, né, a sua presença, por você ter topado vir aqui com a gente. Imagina, foi um prazer. Antes da gente concluir, Bru, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo esse podcast. Uma mensagem que seja do seu coração, para a gente finalizar aqui com chave de ouro. O que você gostaria de falar para essas pessoas? Bom, o que eu quero falar para as pessoas é para, primeiro, elas entenderem o poder pessoal que elas têm, né? Nós somos, em essência, únicos e não é porque ninguém faz o que a gente faz, mas ninguém faz como a gente faz. E quando a gente se apodera disso, as coisas fluem muito lindamente, né? Porque é da nossa essência. Então, olhem para vocês, resgate a autoimagem, olhem para a autoestima, que é de fato o poder do feminino, mas também olhem para a autoconfiança, que é a feminilidade. Então, quando trouxe ali, né, o parceiro, são detalhes, mas que são importantes e ajuda a gente a se manter nessa pirâmide, que é de fato que nós somos em essência. E aí as coisas fluem, vocês podem servir, vocês podem olhar para vocês e também ajudar através da história de vocês. Muito bom, que lindo. Bru, muito obrigada. Quero agradecer a vocês também por estarem aqui com a gente nesse episódio. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com pessoas essa história, para que mais pessoas se inspirem. E só tenho que agradecer. Muito obrigada. Obrigada a você, Mar, foi um prazer.